Olá, queridos, é a Chaia do Azeite Vinho, a Cleidiana do Azeite Vinho, e depois de 84 anos, finalmente, nós chegamos no nosso vídeo com o quadro Perguntas e Respostas da série Doutrina Nível 1 do Arco, o Reino de Deus e a Justiça. E como foi prometido, este quadro de perguntas e respostas foi organizado em cima das 20 perguntas que me foram encaminhadas sobre os mais diversos dúvidas a respeito de todos os temas que nós abordamos nesse arco. Eu separei esta série, essas 20 perguntas, numa série de 4 vídeos com 5 perguntas cada. E, como eu prometi, vou respeitar a privacidade de quem me enviou as perguntas, então seu nome não será citado. Então, se você que esqueceu ou ficou com medo de me enviar a pergunta, achando que eu ia chegar assim, né, e a Aninha do Rio de Janeiro, né, perguntou isso aqui, querido, eu vou respeitar a sua privacidade, eu não vou citar o seu nome. Então, sem mais demoras, me acompanhe na leitura. A primeira pergunta que eu passo para o vídeo de hoje é essa daqui. Vamos ou não vamos para o céu? O contexto da pergunta foi esse. Vi todos os seus vídeos de ensino e li todo o seu material de apoio disponível da série Doutrina Nível 1. Entretanto, em nenhum deles você deixa claro, como algumas religiões afirmam, que no final de todas as coisas iremos para o céu. Por isso pergunto, vamos ou não vamos para o céu? Segue a minha resposta, não vamos para o céu. Na realidade, é o céu que virá até nós. Segue os textos. Primeiro texto, Isaías 65, 16, 17, que diz assim: qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma bênção, vai pedi-la ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa, fará em nome do Deus fiel. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra, o passado será esquecido, e ninguém lembrará dele. Segundo texto, presta atenção aqui, 2 Pedro 3, do 12 ao 14. Enquanto esperam e apressam a vinda do dia de Deus, nesse dia ardendo em chamas, os céus se dissolverão e os elementos se fundirão consumidos pelo fogo. O que nós esperamos, conforme a promessa dele ou conforme a promessa de Deus, são novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Por isso, queridos irmãos, durante este tempo de espera pelos novos céus e pela nova terra, esforcem-se para que Deus os encontre sem mancha e sem culpa, vivendo em paz. E o último texto, Apocalipse 21, versículo 1 e 2, que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. Imagina esse termo de novo. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, Não é você que vai subir até a Nova Jerusalém. É a Jerusalém que vai descer do céu até você. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. E aí, diante de todos esses textos, você pode chegar para mim e dizer assim: Chaia, Cleide, da onde foi que a galera tirou essa história de que a gente vai para o céu, então, se você acabou de mostrar nas escrituras que não vai rolar essa parada aí? Então, queridos, deixa eu explicar para você o que aconteceu. No século I, mais ou menos, final do século I a século III, se eu estou bem certa, houveram os filósofos gregos, dentre eles os mais conhecidos são Sócrates, Aristóteles e Platão. Mas eu não quero falar do Aristóteles e do Sócrates, eu quero falar só do Platão aqui. Platão foi um cara que ele, como todo um desses 3 filósofos, criou vários contos para explicar a sua visão do mundo, para explicar a sua realidade. E muitos desses contos, as pessoas organizaram e chamaram esses contos de Platão de teoria das ideias ou teoria das formas. Eu quero dizer que foram as pessoas, porque Platão mesmo não nomeou os seus contos dessa forma. Alguém em algum século deu esse nome aí. E dentro desses contos que fala sobre a caverna, a república, se você já estudou filosofia, você já teve que aturar isso, então a caverna, a república tal, tem um conto que fala sobre o mundo das formas, ou o mundo das ideias. Nesse conto filosófico, Platão diz que existe 2 reinos, o reino material e o reino imaterial, o reino abstrato.
No reino material, existe o ser humano que possui uma essência material, mas está preso a uma forma material como punição dos deuses. E que esse ser humano, enquanto permanecer no mundo material, ele vai experimentar muito conhecimento, mas ele mesmo jamais atingirá a perfeição. Somente quando houver uma separação entre o lado material e o lado imaterial, ou o espírito e o corpo, e o ser humano de forma imaterial adentrar no reino das ideias, no reino espiritual, é que ele vai conseguir atingir o pleno conhecimento e por meio do pleno conhecimento atingir a perfeição. Então ele tinha essa visão de que o ser humano estava em busca de sair da casca que o prendia à perfeição, que era o corpo, e estava querendo voltar ou se encontrar com voltar, porque eles entendiam que o ser humano veio do reino imaterial e depois voltava para o reino imaterial mais uma vez. Então havia a busca do ser humano em voltar para o reino que o originou. Então, essa doutrina que hoje você acha em Teoria das Ideias, né, e que eu tenho eu acho que eu deixei 2 acessos disponíveis para você localizar essa informação que eu estou te passando. Se você faz parte do nosso grupo Telegram, esse PowerPoint vai ficar disponível para download para você lá no grupo, ok? Então, essa teoria... no final do século III para o século IV, um cara, né, essa e outras teorias de Platão, outras filosofias de Platão, doutrinas, um cara chamado Agostinho de Hipona, que você conhece por Santo Agostinho, pegou essas filosofias e cristianizou elas, converteu-as. Então, querido, essa história de ir para o céu, essa história de que você sabe que o ser humano, enquanto permanecer na terra, preso ao corpo físico, jamais vai ser perfeito, que só no céu nós seremos perfeitos, e toda essa lenda e mitologia que vocês acreditam basicamente há 1700 anos ou 1800 anos, essa mentirada, ela surgiu da teoria das ideias de Platão. Isso é tão real que se você pesquisar na internet, todo mundo já sabe disso. Se você colocar assim, Platão e Santo Agostinho, você vai ver as seguintes informações em tudo quanto é lugar, livro, estudo e tudo. Agostinho, no final do século III, no ano 340 ou 353, adotou as filosofias de Platão como regras de fé cristã. Então, a teoria de que você vai morrer, de que você só pode morrer para poder entrar no céu, não está na Bíblia, vem de Platão. A teoria de que o ser humano, no final da vida dele, vai voltar para o céu e vai morar lá eternamente e somente vai ser perfeito, não está na Bíblia, está em Platão. Porque as escrituras dizem que a terra vai ser restaurada, a terra não vai ser destruída. Porque faz sentido Deus criar uma coisa para depois destruir ela? Faz sentido nenhum. Porque, querido, entenda, se é para todo mundo morar no céu, então, para que criou a Terra? Se no final, para todo mundo morar no céu, vamos ficar como anjo, vamos ficar só na Terra. A Terra foi criada para ser habitada, e você vê isso em vários textos, Salmos, Isaías. Eu criei a Terra e nela, Ezequiel, e fiz o homem habitar nela. A terra foi criada para ser habitada, tanto que é assim, que em 1 Coríntios 15, você vê Paulo falando que você e eu vamos receber um segundo corpo, um corpo imortal. Para que você vai receber um corpo imortal para viver no céu, se no céu não pode habitar carne, segundo diz a lenda de Agostinho de Hipona? Porque você vai viver na terra. Não nessa terra injusta, incorreta, caindo aos pedaços como está hoje, mas uma terra restaurada ao seu padrão original, onde vai habitar 100% o governo de Deus, como você lá em Apocalipse. Eia, a terra se tornou de Deus e do seu Cristo. O reino da terra voltou a ser de Deus e do seu Cristo. Nessa nova terra que Pedro diz que habita a justiça, é onde você vai habitar com o corpo imortal e corruptível que Paulo fala. Ah, mas em Tessalonicenses está escrito que a gente vai encontrar com Jesus nos ares. Vai encontrar para passar uma fasezinha bem curta no céu e depois descer tudo. E você lê essa passagem também em Apocalipse, que nós iremos, depois de terminar o evangelho,
o testemunho do Evangelho do Reino a todas as nações da terra, Mateus 24, vamos encontrar com Cristo nos ares, passamos um tempo lá, depois desce Cristo, nós, os anjos, a galera toda, e na sua coxa está escrito Reis dos Reis, Senhor dos Senhores, lembra desse texto? Então, ali, encontrou nos ares, teve um tempo, desceu, e quando descemos nós damos início ao período milenial, que aí é um papo que você vai saber no segundo arco dessa série, que é quando a gente fala sobre o plano de restauração de todas as coisas. Mas beleza, você não vai para o céu, eu não vou para o céu, na realidade a gente vai voltar para uma terra muito melhor do que ela é hoje, eu acredito que até melhor do que antes do período do dilúvio, belezinha? Vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta foi essa aqui: como Deus trata os inocentes? No vídeo sobre soberania e livre-arbítrio, ao citar Caim e Abel, você falou que Deus não impede ninguém de errar. Mas como ficam os inocentes, as vítimas dos erros dos outros? Como Deus trata os inocentes? A minha resposta é: todo inocente é restituído, ou todos são restituídos. Todavia, há restituições que somente podem ocorrer numa época perfeita. Vamos aos textos. O primeiro texto é 2 Pedro 3, 12 e 14, já citamos ele, então não vamos falar mais dele, né? Que nós aguardamos novos céus e nova terra onde habitará a justiça. Então, essa época perfeita é esse tempo onde a terra e o céu foram restaurados. O segundo texto está lá em Marcos 10, 29 e 30. Então diz assim: Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa de mim e do evangelho deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terra, receberá muito ainda nesta vida, receberá 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições, e no futuro a vida eterna. Eu quero que você preste bem atenção, principalmente na parte em negrito desse último texto que eu vou ler para você agora, que é Hebreus 11, do 13 ao 16, que diz assim: todos esses morreram cheios de fé. Quem foram estes? Foram um grupo de pessoas que o escritor de Hebreus elencou como que hoje as pessoas chamam de os heróis da fé. Então, ele está falando dessas pessoas aí. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Presta atenção. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial, e Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus dele, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Então, eu quero que você preste atenção aqui. 3 pessoas me fizeram essa pergunta de como Deus trata o inocente, porque todo mundo se colocou no lugar de Abel, dentro do texto que eu citei. Certo? Foi lá no texto Soberania e Livre-Arbítrio que eu mostrei que o seu livre-arbítrio, se você quiser errar, não vai ter um anjo que vai te parar. Eu falei sobre isso. E aí pensaram, tá, mas Abel era justo. Ele não era um padrão de justiça do mundo. Ele era justo aos olhos de Deus. Deus amava Abel, Deus se alegrou com Abel. Aí Abel é vítima da injustiça de Caim. Como fica Abel? Tudo bem, Deus não impediu. Uma das pessoas até perguntaram, mas Deus não poderia ter impedido Caim de errar para não sacanear o Abel? Eu disse não, porque Abel seria restituído. Em Marcos 10, Jesus fala que a restituição, e lógico ali ele está falando dentro de um contexto de renúncia, ou seja, quando você dá algo a Deus liberalmente, mas no caso de Abel, a vida dele não foi tomada, vamos botar assim, mas ainda assim está dentro do conceito de restituição. Você percebe que Jesus diz que as restituições, elas sempre são mais abundantes do que aquilo que você perdeu. Então você dispõe de casa, bens, família,
e você vai receber 100 vezes mais do que aquilo que você dispôs. Então, tecnicamente, Abel merecia uma vida 100 vezes melhor do que aquela que ele perdeu. Abel, ele viveu no início da humanidade. E no início da humanidade não tinha nada. Ok? Então seria o equivalente que ele vivia uma vida nível Fusca, nível Passat. E aí, de repente, a vida nível Fusca, nível Passat dele, eu tô falando daquele carro de já tá no ferro velho, ferro velho mesmo, tô falando daqueles carros que tá conservadinho, aquela vida bem furreca mesmo. Ele viveu essa daí. E aí, essa vida dele é tomada. E aí, Abel chega na capital. Lá ele vai perceber toda a riqueza que a capital é. Porque, queridos, eu vou te dizer, o céu, as descrições que você vê em Isaías, Ezequiel e Apocalipse são pequenas referências da beleza que é Sião, que é Jerusalém, que é a capital. É muito mais bonito do que está descrito ali, ok? Então, de repente, o seu Abel se depara com uma vida nível Ferrari, nível Camaro, ou o carro mais caro que existe hoje, que eu não sei. E aí Deus chega para ele e diz assim, Abel, então, você merece essa vida aqui, de volta. A vida que você tem hoje aqui na capital é o que você merece receber lá na terra. Só que hoje a terra não está em condições de restituir você no nível que você merece. Você quer ficar aqui comigo e aguardar até o tempo da restauração de todas as coisas? Porque aí, quando houver novos céus e nova terra, eu posso devolver para você a vida que você merece. Por quê? Porque a restituição sempre é muito mais abundante do que aquilo que lhe foi tirado ou daquilo que você voluntariamente deu. É sempre 100 vezes mais do que aquilo que você merece. Por isso que esses heróis da fé não receberam todas as promessas. Por quê? Porque existem restituições ou existem promessas que só dá para ocorrer numa época perfeita. Há coisas que eu vou receber aqui na terra neste tempo, mas haverá coisas que eu só vou receber na nova terra, no período onde todas as coisas foram restauradas. Deus, querido, não é injusto com ninguém. Só que há restituições que você vai ter que aguardar para receber. Por quê? Porque se você receber agora, não vai ser tão bom se você recebesse no nível de 100 vezes melhor, não é mesmo? Então, respondida a segunda pergunta, vamos para a terceira pergunta. Como não tratar o reino como uma religião? Em todos os vídeos dessa série, ficou muito claro para mim que o meu entendimento sobre Deus está quase que totalmente incorreto. Descobri que tinha uma visão equivocada sobre quase tudo, mas por mais que me esforce, ainda não consigo tratar o reino de Deus fora de um contexto religioso. Pode me ajudar? A minha resposta: ampliando o conceito de cidadania. Na religião, você é um adepto. No reino, você é um cidadão. Vamos aos dois textos que eu coloquei aqui. Isaías 33, versículo 22 diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e ele nos salvará. E o outro texto, Hebreus 10, 15 e 16, diz assim: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, não os seus rituais, e na sua mente as inscrevereis. Então, a forma, querido, de te ajudar, né? Essa pessoa está falando assim, ó, eu entendi que eu não posso encaixar Deus dentro de um conceito religioso. Eu entendi que eu não posso me ver como uma pessoa religiosa, mas eu não consigo ainda fazer a metanoia, fazer o arrependimento, fazer a mudança de mentalidade. Eu ainda não consigo girar a chave. Então, a primeira coisa que você precisa compreender é que um religioso, ele é um adepto, ele é um membro. Ele segue rituais. Ele segue liturgias. E um cidadão,
ele segue um sistema executivo, o Senhor é o nosso rei. Legislativo, o Senhor é o nosso legislador. E judiciário, o Senhor é o nosso juiz. E ele nos salvará. Ou seja, um cidadão, ele entende que o reino envolve 3 sistemas de governo: judiciário, legislativo e executivo. Então existem coisas que Deus está organizados dentro de um conceito de juiz para julgar entre uma causa e outra. Existe um aspecto do reino que são leis, e existe outro aspecto do reino que é o social, o executivo, bem-estar e segurança. E isso é cidadania. Enquanto que na religião eu consigo encaixar o meu estilo ritualístico na minha agenda cidadânica, eu não consigo em Sião, como cidadão do reino de Deus, unir a religião e a cidadania. Por quê? Porque, como acontece na sua vida fora da religião, a cidadania envolve todas as áreas da sua vida. A religião não, a religião geralmente é um momento de um final de semana, ou um dia específico na semana, ou um momento do dia, enquanto a cidadania não. Você se envolve com aspectos da sua cidadania dentro e fora do seu ambiente de casa, dentro e fora do seu ambiente de trabalho. Na rua você tem leis de trânsito para seguir, você tem leis na fila você tem que seguir as leis da fila, preferência de idosos, preferência de gestante. Se você vai no supermercado, tem leis para seguir lá. Se você vai no banco, tem leis para seguir lá. Se você está em casa, tem leis. Até para educar os seus filhos, existem leis executivas para isso. Então, assim, enquanto que na religião você está vivendo em tempos e épocas específicos os seus rituais, a cidadania é um aspecto diário que envolve todas as áreas da sua vida. Todas elas. Não existe uma única área onde você não tem que se comportar como um cidadão do país que você nasceu ou do país que você decidiu viver. Só que enquanto na cultura da terra você exerce cidadania linkada a um país, e se você não quiser viver no Brasil, você vai morar no Canadá, você passa a se tornar cidadão canadense e a se comportar como um cidadão canadense. No reino, a mudança ela não ocorre geograficamente, porque você aprendeu com a gente que terra e céus compõem o reino de Deus. Antes você na religião achava que terra era um reino e céus era outro reino. Tem gente que nem sabia que a terra era um reino, vamos botar assim, um reino filial, um reino subjugado ao reino dos céus, mas ainda assim um reino. Então você descobriu que além da terra ser um reino, ela é um reino exclusivo, unido, vinculado à terra. É uma extensão, é como se fosse o seu braço, que é uma extensão do seu corpo, está ligado ao seu braço, está ligado ao seu corpo, obviamente, é um membro distinto do corpo, mas ainda assim faz parte do corpo. Assim é a terra aos céus. Então a mudança ela não é geográfica, porque você estando no céu ou estando na terra, você está no reino de Deus. A mudança é de mentalidade. Você começar a se comportar na terra como se você estivesse no céu, porque de fato você faz parte do reino de Deus. Ainda que você não esteja na capital, você está na província da capital, na província do reino, no reino filial da terra, e você tem que se comportar. Então, o que eu entendo sempre enxergue como cidadania. E a cidadania você exerce o tempo todo, em todas as épocas, em todos os momentos. Não é uma coisa de final de semana, retiros ou dias específicos durante a semana, ou momentos específicos, 2 horas por dia que você vai separar para ler a Bíblia e fazer uma oração de via única, né? Que você só fala, mas não espera receber resposta de Deus, né? Então não é isso, é você entender que Deus está envolvido em todas as partes da sua vida, em todos os aspectos dela, judiciário, legislativo e executivo, e você se ajustar às leis. Por quê? Porque adepto segue rituais.
Cidadão segue leis. E Deus disse que ele vai escrever as leis dele no seu coração. Então, essa era a nossa terceira pergunta. Então, agora nós iremos na nossa quarta perguntinha, que foi essa daqui. As leis espirituais é a justiça? Vendo seus vídeos, fiquei com uma dúvida. Gostaria de saber se os princípios divinos ensinados pelos evangélicos como leis espirituais é o que você entende e ensina como a justiça. Minha resposta, sim e não. Sim, pois toda lei é espiritual, Romanos 7,14. Ou seja, por que toda lei é espiritual? Porque foi determinada por Deus, que é um espírito. João 4,24. Todavia, agora vem o não, diferente do que é ensinado, as leis divinas não envolvem apenas aspectos ou os relacionamentos espirituais. Antes regem, como a gente falou anteriormente, a tudo e a todos, em todas as fases e aspectos que compõem a vida, físico e psicoespirituais, processuais e relacionais, etc. Ou seja, a justiça engloba tudo, ok? Os textos, Deuteronômio 6, 24 e 25, presta atenção. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida. Então, as leis que o Espírito deu foi para guardar em vida a vida dessas pessoas. Como tem feito até hoje, será por nós justiça, ou seja, essas leis que Deus estabeleceu, se eles cumprirem, será justiça para eles. Quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Jeremias 31, 35, muito interessante isso. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bremir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. As leis espirituais são a justiça? Se você interpretar que lei espiritual é uma lei dada por um espírito consciente que é Deus, então sim, a lei espiritual é a justiça. Mas se você interpretar leis espirituais como a maioria dos evangélicos ensinam, então não. Justiça é um conjunto de padrões, processos e leis estabelecidos por Deus para manter as coisas dentro do padrão que ele estabeleceu, dentro da forma original que ele estabeleceu. Isso é a justiça. É tudo que Deus considera certo e errado em relação a qualquer coisa. É tudo que ele considera bom, correto e perfeito em relação a tudo e a todos. Isso é a justiça. A lei na justiça há também, mas também há processos, há padrões, há comportamentos e há uma série de há ambientes, há seres, tudo isso dentro de um conceito daquilo que Deus estabeleceu como bom, correto e perfeito. Só que geralmente as religiões ensinam sobre leis espirituais, eles fazem porque a religião ela quebra a conexão entre os céus e a terra. Né? Então automaticamente quebra a questão quebra a conexão e a ligação única que há entre o espírito e o corpo. E aí eles interpretam que lei espiritual só engloba aspectos espirituais, não engloba aspectos emocionais ou físicos. Então eles geralmente, eu acho que eu conheço uma única pessoa ou uma pessoa, eu tenho de certeza, que prega de forma diferente. Mas na maioria das pessoas acredito que as leis espirituais só estão relacionadas ao seu relacionamento com Deus, que é espírito. Elas não determinam o que acontece no seu dia a dia. Se tiver mais pessoas, me perdoem, você pode conhecer, mas eu só conheço o pastor Cote que prega sobre isso. Certo? Os demais acabam sempre dizendo isso que eu falei antes. O Cote é o único que prega a verdade, que diz que não. A lei espiritual é uma lei dada por Deus, que é um espírito, mas ela não rege apenas o seu relacionamento com ele, ela na realidade está ligada a toda e qualquer área da sua vida.
Quando é dito, porque você precisa entender, querido, que as leis dadas por Deus, elas são para você, o espírito que habita no corpo, obedecer. Mas a forma como você vai obedecer ou desobedecer essas leis é por meio do seu corpo. Exemplo, não matarás. É uma lei espiritual? Sim, porque foi dada por Deus, que é espírito. Mas como é que você vai cumprir essa lei? Você não matando ninguém fisicamente. E como você descumpre essa lei? Você utilizando o seu corpo para quebrar essa lei. Então, essa lei envolve aspectos da sua vida física? Envolve. Ela é uma lei espiritual? É. Mas ela só está relacionada a assuntos espirituais? Não. Nenhuma lei de Deus, como nós lemos Jeremias 31:5, que existe até leis para a lua, para a estrela, para o sol e etc e tal. Nenhuma lei de Deus envolve apenas um aspecto espiritual. Todas elas envolvem aspectos espirituais, almáticos e físicos, tanto dos seres quanto dos ambientes que habitam nesses seres. Então, sim e não, dependendo da forma como você interpreta esse conceito de lei espiritual. E agora vamos para a nossa última pergunta do vídeo de hoje. A nossa última pergunta é essa aqui. Qual a melhor versão das escrituras? Percebi que tanto nos vídeos quanto no material complementar, você não se mantém fixa a uma única versão das escrituras. São várias versões que utilizas. Acredito que isto seja uma predileção pessoal, não é não. Eu vou explicar por quê. Por isso, poderia me indicar qual é a melhor tradução das escrituras? Qual é a mais fiel ao texto original? Segue a minha resposta. Não existe. Infelizmente, apesar da promessa que as editoras fazem, não há uma versão das escrituras que se encontre em sua totalidade completamente fiel aos textos originais. Todas elas possuem palavras com significados alterados, textos que foram alterados, acrescentados e até suprimidos. Ou seja, além de ter palavra que originalmente significava aipim, o pessoal está dizendo que é jaca, você também vai encontrar textos que foram alterados na sua totalidade, textos que foram acrescentados, ou seja, tem passagens que nem existe no original e o pessoal foi lá e colocou, né? Às vezes uma passagem inteira, né? E tem outros que foi cortado uma frase, um capítulo inteiro do texto original. Agora segue dois exemplos que eu vou te passar aqui. Esse texto é 1 Pedro 1:22, tanto na versão revista e atualizada, quanto na versão corrigida, entre aspas, e fiel. Na versão revista e atualizada, a ARA, leia o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ok, agora olha a corrigida e fiel. Purificando as vossas almas pelo Espírito. Percebe que essas duas palavras, pelo Espírito, não se encontra na versão da revista e atualizada, mas está no original. Na obediência à verdade, traduziu certo, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Perceba também que o puro não está na versão revista e atualizada. Ou seja, na revista atualizada, eles tiraram pelo Espírito e tiraram o puro. Aí você pode me questionar assim, mas Chaya, isso tem algum problema? Tem. Por quê? Porque não é de qualquer jeito que você vai purificar a sua alma pela verdade. Não vai ser um processo mecânico, vai ser pelo Espírito. E você não deve amar as pessoas ardentemente com qualquer coração, com qualquer emoções ou sentimentos, não é de forma obsessiva. Você tem que amar essas pessoas como um coração puro. E João, querido, ele está falando, Pedro, desculpa, ele está falando a mesma coisa que quase 1000 anos antes, Davi também falou
sobre a importância de você ter um coração puro, sobre a importância de você se mover baseado pelo Espírito. Em Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo, porque o que te agrada é um espírito reto, um espírito quebrantado e um coração puro. E você vê a mesma expressão de um espírito correto e um coração puro sendo falado 1000 anos depois por Pedro. E por que Pedro e Davi estão falando sobre a mesma coisa? Porque eles foram ensinados pelo mesmo Deus. Então não importa o que é legal nas escrituras, as pessoas percebem uma harmonia nas escrituras, porque independente da época que foi, todas as pessoas tiveram uma pessoa em comum de contato. Todas elas tiveram contato com Deus, todas elas tiveram contato com Elohim. Então é por isso que um Davi 1000 anos antes pode falar a mesma coisa que um Pedro 1000 anos depois. Mas aí chega o estagiário da revista atualizada e diz: não, eu vou tirar o pelo espírito e o coração puro. E aí a impressão que passa é que Pedro está falando uma coisa um pouquinho diferente do que Davi disse. Mas não, Pedro está falando a mesma coisa, só que a sua versão adulterada das escrituras não sabe disso. Então, eu vou passar outro exemplo aqui, depois a gente vai continuar a nossa dissertação, nosso diálogo, belezinha? Outro texto que eu quero citar agora é uma versão de significado alterado, tá? É um exemplo de significado alterado. É João 17:22. Aqui é na versão revista atualizada e essa daqui é a versão na linguagem de hoje. Presta atenção. Presta atenção nas palavras em negrito. Na revista atualizada, João 17:22 diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. A versão da linguagem de hoje. A natureza divina, ou seja, glória foi traduzido como natureza divina, ok? Que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. A palavra traduzida por glória e natureza divina, tanto na área quanto na linguagem de hoje, é a grega doxa. Agora presta atenção o que doxa significa. Doxa significa literalmente parecer, opinião, julgamento, ponto de vista, etc. O seu conceito é o que chamamos de senso comum, ou seja, um compilado de ideias, opiniões estabelecidas pela maioria como certas e corretas sobre um determinado assunto. O que aconteceu? A palavra doxa, né, foi a que foi utilizada por Jesus em João 17. Então, tecnicamente, o que Jesus estava querendo dizer assim, ó, eu tenho transmitido a eles, Pai, os ensinamentos e os pontos de vistas, os argumentos e as opiniões do que você considera correto, é o que eu tenho transmitido para eles, assim como você transmitiu a mim, para que eu, tu e eles sejamos como uma pessoa só, porque nós vamos ter a mesma maneira de pensar e a mesma maneira de sentir a respeito de tudo, porque eu tenho transmitido para eles os ensinos que você tem me passado, a verdade que você tem me passado. E agora eles conseguem caminhar no mesmo caminho que nós caminhamos, porque eles passam a enxergar as coisas da forma como eu enxergo, baseado naquilo que você também me ensinou. Isso é o que Jesus estava dizendo. Eu tenho transmitido a ele os seus ensinos. Eu tenho transmitido a eles os seus pareceres, as suas opiniões, o seu posicionamento, Deus, a respeito do que você considera correto sobre qualquer assunto. E por causa disso, eles são capazes de caminhar em unidade conosco, porque eles vão pensar e sentir da mesma maneira que nós, a respeito desses mesmos assuntos que eu tenho revelado para ele. Só que chegou no século 3, uma galera chamada os 70, que são sábios de Alexandria, você também vai conseguir pesquisar isso, e aí eles começaram, no século 3 começou a bagunça, eles resolveram traduzir doxa para glória, eles pegaram assim, não, tem uma palavra no hebraico chamada kabod, ou kabod, né? Por favor, hebreus, me perdoe se eu estou pronunciando errado. E aí eles olharam para o Novo Testamento, né, transliterando o Novo Testamento para o grego,
a Septuaginta, né? A Septuaginta é o quê? É a tradução dos 70 sábios de Alexandria, lá do século III, século IV. E aí eles pegaram e falaram assim, ó, não, a gente não vai traduzir doxa para parecer, a gente vai traduzir doxa para glória. Então deixou de ser uma opinião para se tornar uma glória. E ficou nisso durante muitos séculos, doxa sendo traduzido por glória, mesmo sendo opinião ou senso comum, certo? O que a maioria acha que é correto, podemos julgar dessa forma, doxa também. E aí, o estagiário da linguagem de hoje pensou assim, não, doxa já é traduzido há muitos séculos como opinião, né? Como glória, desculpa, não como opinião, como parecer, como ponto de vista, como glória. E se Deus está transmitindo para nós a glória, então significa que Deus está transmitindo para nós a sua natureza divina. E aí foi lá o estagiário da linguagem de hoje e colocou natureza divina numa palavra que não tem nada a ver com natureza divina e muito menos com glória. Então, querido, não existe uma versão das escrituras melhor do que o 100% fiel aos textos originais. A Bíblia protestante, principalmente da linha do Ocidente, certo? Da banda DK, né? Da linha do onde o sol se põe, não o sol nasce, é a mais adulterada de todas. Então, geralmente, o que eu recomendo para as pessoas é que você estude. Ah, você está me recomendando fazer teologia? Não, querido, eu não recomendo ninguém a fazer teologia, na realidade. Apesar de eu ter feito, né, perdido 7 anos da minha vida, eu não recomendo ninguém a perder esse tempo. Mas você estude o hebraico, o grego, para poder ler as escrituras a partir dos textos originais. E eu te recomendo a estudar também o aramaico e eu te recomendo a estudar o ugarítico. Por quê? Porque assim como ocorre com o latim para o português, muitas expressões que os antigos hebreus utilizavam não vinha da língua hebraica, vinha da língua ugarítica. Então eu te recomendo. Aí fala, eu não quero perder tempo com isso. Então, baixe um aplicativo com várias versões das escrituras e faça como eu também. Leia diversas versões das escrituras para ver as que mais se adequam. Mas eu ainda digo para você que é importante que você estude as línguas originais para ler as escrituras a partir do original, porque muitas vezes, quem faz discipulado comigo sabe, eu tenho que traduzir, fazer o que eu chamo de tradução livre. Eu pego o texto original, quando eu não consigo localizar uma versão que traduz perfeitamente aquele sentido, eu faço uma tradução livre daquele texto para poder ensinar para as pessoas o que está escrito. Então, esse é o meu conselho para você. Não existe uma melhor versão das escrituras. As Bíblias estão muito adulteradas, muito mexidas, muito remexidas. Eu vou até dizer para você que o livro de Mateus, ele originalmente foi escrito em hebraico e muitas das partes que se encontram no original hebraico não tem na visão grega que tem na maioria das Bíblias católicas e evangélicas que tem por aí. Então, assim, a verdade é, estude o original, se aprofunde, não vai ser um dinheiro que você vai perder, na realidade você vai adquirir conhecimento e você vai se armar de uma maneira que você vai conseguir responder claramente àqueles que te enviarem. Quando alguém te questionar a respeito da verdade, vai chegar assim, não, a versão mais correta em relação a esse texto, essa daqui, e aquilo outro lá. Então, queridos, assim nós encerramos o nosso vídeo de hoje. Então, no próximo domingo a gente vai ter o segundo hall de perguntas, né, sobre essa série Doutrina Nível 1. E por hoje era isso. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.